entre os quais também todos nós andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filho da ira, como os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Que Deus aplique em nossos corações. O apóstolo Paulo segue ainda mostrando para aqueles irmãos de Éfeso a situação onde eles estavam antes da sua salvação. E agora ele está narrando para ele como foi todo o acontecimento. E aqui o apóstolo Paulo usa nós também, lembrando que a igreja era composta de gentios e judeus. Paulo, sendo judeu, disse: nós também estávamos na mesma situação, mas Deus, que é rico em misericórdia, verso 4, ele coloca aqui esse contraste, põe a ênfase nessa conjunção mais, a contrariedade ao desenrolar de toda a história que ele estava contando. E ele aponta essa grande interferência. Mas Deus, que é rico em misericórdia, depois dele falar que o homem estava morto nos seus delitos e pecados, depois que ele falou que o homem estava seguindo o curso deste mundo e seguindo a orientação do príncipe da potestade do ar, e ele coloca-se também juntamente com os judeus, juntamente com os gentios, formando ali uma só comunidade caída. E para fazer uma ênfase à interferência divina, usando essas duas palavras, mais Deus, a essa interferência divina, ela cai aqui numa situação para contrastar a situação perdida do homem, a situação de abandono, de descaso, de desesperança do homem, onde Deus age de fora para dentro, e onde ele fala que a pessoa estava completamente arruinada e cada esforço que fazia não era para sair da situação, mas pelo contrário, é para entrar, ou seja, cada vez se afundar no abismo da perdição. Então Paulo diz, mas Deus, e ele coloca aqui dois elementos, duas palavras, a palavra misericórdia e a palavra amor. Por causa do seu grande amor com que nos amou, por causa que ele ser rico em misericórdia. Então, a misericórdia é vista no grande amor de Deus em favor da humanidade caída. Uma coisa que muitos seres humanos falham é não ver a grandeza da salvação. E a outra coisa é não ver o abismo onde a pessoa estava. E fazer a notificação da grandeza de Deus e da bondade de Deus agindo em favor de quem não podia fazer nada, totalmente morto, e além de morto, seguindo essa morte, e de certa forma contente com essa morte, porque não buscava a Deus. A Bíblia diz: eu fui atrás daqueles que não me buscavam, então Deus foi atrás. E aí Paulo coloca essas duas palavras aqui como um elo, mas um elo contrastante, para enfatizar a graça de Deus por meio de Jesus. Mas ele apareceu em misericórdia, em amor, para dar vida para quem não tinha vida. Ele coloca algo novo aqui. Ele
coloca algo que não tinha antes. Ele coloca um rumo que antes não tinha. E aí a expressão é: Ele vos deu vida. E esta vida, ele diz, foi por meio de Cristo, que a si mesmo se deu em resgate por cada um de nós. Ele se deu com o propósito de resgatar as pessoas da morte eterna e, a princípio, da morte espiritual. Porque a morte espiritual é que vai fazer ponte para uma morte eterna. Quando a pessoa está morta espiritualmente e morre a morte física, ele vai adentrar-se numa morte eterna, ou seja, para sempre separado de Deus, já que a palavra morte significa separação. Então, para que isso não acontecesse, Deus intervém na história. Por isso ele usa a expressão: mas Deus, que é rico em misericórdia, entrou na história para que o homem tivesse vida por meio da sua bondade, amor e misericórdia, instrumentalizando a pessoa de Cristo como instrumento dele, mostrando o seu amor por meio dessa instrumentalidade, por meio da vida de Cristo, por meio da morte e ressurreição de Cristo em favor do homem, para assim trazer a esperança para quem não tinha nenhuma esperança, para mudar o rumo da história de muitas pessoas. Porque a Bíblia diz que nem todos vão crer, mas todo aquele que crê vai receber essa vida eterna. Então, esse rumo que Paulo coloca aqui foi diante de uma situação totalmente contrária. O homem estava contrário a Deus, vivendo na contrariedade, como se fosse na contramão, e Deus aparece em amor para restaurar a comunhão com esse homem, para fazer ali uma linha, né? Fazer uma amizade plena e eterna, isso por meio de Jesus. E Paulo faz essa ênfase aqui bem grande nesse versículo 4, mostrando aqui essa parada, dizendo mais Deus. Então a ênfase cai aqui sobre Deus, uma ação totalmente de fora, para com o homem que nada podia fazer, por mais que queresse, por seus esforços, totalmente impossível fazer qualquer coisa dessa natureza, sair de onde ele não podia sair, porque toda a sua vontade é fazer a vontade da carne e dos pensamentos. Então Paulo chega a dizer que o homem se torna, ou está debaixo da ira de Deus por causa dessa situação. Mas Deus entra na história para mudar, para que o homem tenha perdão dos seus pecados e tenha ali uma nova vida por meio de Cristo. Por isso, a graça de Deus, ela é vista nessa manifestação de Deus em amor e misericórdia para com todos os homens, a fim de que os homens fossem redimidos, salvo, tirado dessa perdição e livre da perversidade deste mundo, onde os valores estão sempre atrelados a coisas pequenas, coisas passageiras, coisas que só deixam o homem cada vez mais em afastamento de Deus. Por isso Paulo se esforçava para pregar o Evangelho, andar por todos os lugares possíveis para mostrar esta grande salvação, que essa salvação foi totalmente planejada em Deus e foi realizada por Deus em favor de todas as pessoas. Por isso ele diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou. As nossas gratidões, o nosso louvor e adoração deve ser a Deus que tomou essa iniciativa por nós. Por isso que o homem é devedor a Deus de algo tão grande e tão maravilhoso,
que aconteceu no coração de Deus em favor da humanidade caída. Por isso que é pela graça que a gente é salvo. Não, os nossos méritos jamais tiraríamos 1 milímetro da nossa situação de perdição. Mas Deus tirou, continua tirando e possivelmente tirará muitos ainda. Mas tudo foi planejado em Deus e por meio de Jesus como instrumento para a realização dessa tão grande salvação. Por isso Paulo coloca aqui esse contraste e diz, mais Deus, quer dizer, mostrando a situação perdida do homem e enfatizando a bondade de Deus. E que Deus nos abençoe.